Olá, aluno, tudo bem? Vejamos como você deve proceder para entregar ao professor uma tarefa no ambiente Moodle. Certamente, ao longo dessa tarefa, você deverá fazer o upload de um arquivo, né, ou fazer a edição de texto diretamente nesta atividade. Vejamos como se procede neste caso. Agora vejamos como é que o aluno posta um trabalho. Então, a tela inicial do aluno, ele enxerga lá na disciplina. Então, por exemplo, quando ele se loga, ele enxerga lá no centro da tela a disciplina. Então, aqui no meu exemplo, a disciplina de Lógica de Programação do professor Marcelo Hitzel. Ele entra nessa disciplina e em um dos tópicos da disciplina, no meu exemplo aqui no tópico 8, o professor colocou uma tarefa chamada entrega de trabalho. Então, o aluno vai inicialmente clicar sobre essa tarefa. Observe que bem à direita da entrega do trabalho, lá na direita, eu tenho um quadradinho desmarcado. Significa o quê? Que essa tarefa ainda não foi concluída por parte do aluno. Quando o aluno clica sobre essa tarefa, algumas informações aparecem para ele. Então, inicialmente, ali a entrega de trabalho, que é o nome da atividade, um pequeno texto que o professor descreve e coloca todos os detalhes que o aluno precisa saber sobre essa atividade. E se houver algum arquivo que o professor tenha anexado, ele aparece ali. No meu exemplo, nessa tarefa, eu, professor, anexei o arquivo moodle.pdf. No dia 25 de março, às 14 horas e 42 minutos, eu coloquei esse material. O aluno clicaria sobre esse material para visualizá-lo. Na sequência, o aluno tem algumas informações sobre o status de envio. Por exemplo, status de envio, nenhuma tentativa, porque o aluno entrou agora na atividade e não tentou entregar em nenhum momento. O status de avaliação, não há notas, porque o professor ainda não corrigiu a atividade. Ali está prevista a data da entrega e o horário, e tempo restante entre o momento que o aluno está acessando essa atividade até o término dela. Não houve nenhuma modificação, que um tracinho indica isso. Por quê? Porque o aluno poderia entregar a tarefa e, se estiver dentro do prazo, fazer algum ajuste ou entrar de novo na tarefa para fazer algum ajuste e edição disso. Também não é o caso. Comentários. Não houve nenhum comentário em relação ao trabalho. Esse comentário é feito por parte do aluno. O aluno poderia clicar em comentário e escrever alguma coisa para o professor ali. Então, visualizei isso, estou com a minha tarefa pronta, posso clicar em adicionar tarefa para fazer esse envio. Note que abaixo do botão diz, você ainda não fez nenhum envio. Ele está reforçando isso para o aluno. Quando eu clico no botão de adicionar, o Moodle quer então que eu faça o upload desse arquivo. Então, no centro da tela, eu tenho aí envios de arquivo. Aquele primeiro botãozinho ali, logo acima à esquerda da palavra arquivos, é o botão que eu vou utilizar para fazer o upload do meu arquivo. Eu vou clicar ali, vai abrir uma tela em que ele me pede e me pergunta onde está o arquivo. Eu vou clicar em enviar o arquivo, depois procurar o arquivo, identifico ele onde está no meu computador e então faço o upload. Terminei o upload, o arquivo vai aparecer ali no centro da tela e então eu vou salvar esta mudança. Notem que um pouco acima ali do botão de salvar mudança, essa tela está me dizendo qual é o arquivo que eu tenho que mandar, que neste caso é o arquivo PDF. E ali na direita, um pouquinho acima, o Moodle está me avisando que o tamanho máximo dos arquivos para enviar é de 20 MB e que eu posso anexar somente um arquivo. Estas foram informações pré-determinadas pelo professor quando ele criou essa atividade de tarefa. Essa, então, é a tela que é aberta para o aluno escolher o seu arquivo para fazer o upload conforme a orientação no slide anterior. Note que aqui nessa tela o aluno não escolheu o arquivo ainda, pois ali do lado está nenhum arquivo selecionado. No momento que ele escolher o arquivo e fizer o upload, ali do lado, ao invés dessa mensagem, vai aparecer o nome do arquivo. O aluno buscou o arquivo no seu computador, clicou no botão da tela anterior de enviar e ele volta para a tela inicial, onde ele estava, e o arquivo que ele vai submeter já aparece ali na tela, que é o trabalho do aluno. Agora, basta ele clicar em salvar mudança para enviar essa atividade. Na sequência, o aluno volta para a primeira tela que foi aberta para ele quando ele clicou na atividade.
E aqui ele já tem algumas informações. Status de envio é rascunho, ainda não foi enviado. Significa o quê? Que ele colocou o arquivo ali, mas ainda não mandou enviar a tarefa em definitivo, que é o botão bem lá abaixo da tela. Por quê? Porque o professor exigiu que o aluno clicasse naquele botão para então encaminhar o arquivo. Então o arquivo está aqui, mas ainda não foi encaminhado ao professor. Não há notas, data da entrega, tempo restante. A última modificação agora aparece, que foi no exato momento que o aluno fez o upload desse arquivo. O arquivo ali, envio de arquivo, já está aparecendo. Então ali já aparece o arquivo com a data e a hora e nenhum comentário ainda foi feito. Se o aluno clicar ali em editar envio, ele pode fazer ainda alteração. Ou seja, substituir esse arquivo, por exemplo, ele poderia. Está tudo ok? Sim. Então abaixo ele vai clicar em enviar a tarefa em definitivo. Especificamente naquela opção de comentários que eu mencionei anteriormente, se o aluno clica sobre a palavra comentário zero, significa que não tem nenhum comentário, abre-se uma pequena tela de edição. Então ele poderia deixar um recado para o professor, alguma observação que ele queira fazer. Ele salva esse comentário. Na tela de baixo, já se pode verificar que esta frase, este comentário foi adicionado. E o professor vai visualizar esse comentário no momento que entrar no trabalho desse aluno para avaliar. Mais uma vez, inclusive por questões de segurança, após eu ter clicado em enviar definitivo, o Moodle me pergunta: deseja realmente continuar? E eu, aluno, vou continuar para então, como última etapa, ter feito a entrega. Notem que agora no status de envio que me apresenta na tela, não está mais rascunho, e sim enviado para avaliação. Agora sim, eu não tenho mais como fazer qualquer tipo de edição, modificação, porque definitivamente o arquivo foi enviado para o professor. Inclusive, observem ali que um comentário foi feito, que foi o comentário que na tela anterior nós inserimos. Ao voltar para a minha sala de aula, eu, aluno, já verifico que ali à direita na tela, no mesmo alinhamento da tarefa entrega de trabalho, eu posso observar que aquela marquinha à direita foi feita como um checklist. Por quê? Porque o professor configurou a tarefa para que aquilo ali aparecesse automaticamente se o aluno tivesse enviado. Então, eu, aluno, olhando na minha sala, já sei, realizei aquela tarefa porque aquilo ali está marcado. Como professor, então, verifica as tarefas que foram enviadas ou que estão sendo enviadas aos seus alunos. Então, na tela da sala de aula, ele vai clicar sobre a referida atividade de tarefa. Neste meu exemplo, entrega de trabalho. Nesse momento, abre-se então a tarefa do professor. Ele pode verificar inicialmente ali acima na tela quais os trabalhos que ele quer enxergar. Todos os participantes, ou se ele definiu grupos, ele pode ali selecionar os grupos separadamente para ele poder prover a avaliação. Então, na sequência, que informações ele já tem disponível? Que se está oculto para os estudantes ou não a atividade, dependendo da configuração que ele colocou. Quantos participantes tem nessa atividade? No meu exemplo aqui são 23 alunos, que é toda a minha turma, eu não defini grupos. Nenhum rascunho significa o quê? Que um aluno ele pode postar o trabalho dele, mas ainda não enviar para mim. Por quê? Porque ele está trabalhando nisso. Ele só postou, mas ainda não finalizou, porque ele tem a oportunidade, enquanto rascunho, de colocar um novo arquivo, editar aquele. Se eu pedir vários arquivos, ele pode começar a colocar os arquivos, mas ainda não ter finalizado. Então, no meu exemplo, nenhum rascunho está em andamento. E um trabalho já foi enviado. Essa é minha turma, de uma turma de um aluno só para título, para efeito de exemplo. E esse aluno precisa de avaliação. Então, ali, quantos alunos precisam de avaliação e quantos foram enviados? A data da entrega e o tempo restante que ainda falta para essa atividade. Tá? A próxima opção aqui, por exemplo, eu poderia ver todos os envios. Vamos lá. Nessa tela, eu tenho a relação de todos os participantes da minha sala. Notem ali acima, pela busca, que eu posso facilitar para o grupo ou ainda
pelo nome e sobrenome, apenas marcando as letras do alfabeto para fazer uma seleção de um subconjunto dos meus alunos. Notem que nessa minha turma, para esse trabalho, somente o aluno teste encaminhou. Os demais ainda não fizeram a entrega do trabalho. Então, nenhum envio está marcado para o restante dos alunos. Os alunos entregue vai aparecer como enviado para avaliação, a data e a hora que ele enviou e qual é o nome do arquivo à direita que contém o trabalho entregue. Então, se eu quisesse agora, poderia, por exemplo, ir aos poucos já fazendo as avaliações dos alunos. Nesse caso, eu clicaria no botão Nota. Claro que, antes de eu clicar no botão de Nota, como eu pedi para os alunos me entregarem esse arquivo, eu tenho que olhar o arquivo. Então, vamos entender que eu tenho entrado naquele arquivo PDF que o aluno encaminhou, olhei e fiz a minha avaliação. Eu fecho o arquivo e clico em Nota. Abre-se essa tela. Essa tela é específica do aluno teste. Observem no centro e bem acima as informações do aluno teste. A sua imagem, quando ela existir, o seu e-mail e a data que ele fez a entrega. Logo abaixo eu tenho ali dois campos importantes. O campo Nota, que eu vou colocar a nota para o aluno, e embaixo comentários de feedback. E ali eu posso escrever a avaliação propriamente dita. Então, por exemplo, se eu manualmente fiz uma edição de texto num arquivo de Word, num arquivo de PDF, eu poderia copiar aquela informação e colar aqui. Ainda, eu posso inserir nesse feedback link, imagem, vídeo, todas as funções de edições normais pertinentes ao ambiente. Poderia salvar esta mudança, e aí eu salvo a avaliação desse aluno, ou ainda clicar no botão salvar e mostrar o próximo. Significa que eu salvo desse aluno, ele já me apresentaria a tela de avaliação do próximo aluno, para otimizar o processo de avaliação. E eu não tenho que salvar aqui, voltar na tela anterior, clicar em nota para um novo aluno. Neste caso, ao ir para o próximo, eu poderia, antes de iniciar a nota e o comentário, clicar no arquivo anexo que os senhores podem ver aí acima, e por aqui também eu tenho acesso a esse arquivo da mesma forma como a tela anterior. Depois que eu salvei, então, essas informações, como mostra a tela principal, ficam gravadas nesse aluno. À esquerda, antes da avaliação, a tela da direita, após a avaliação. Caso eu volte para a tela anterior, porque eu não preciso avaliar todos os alunos num dado momento, eu vou enxergar a lista e o que eu já fiz a avaliação. Então, notem que no caso desse aluno, a nota dele eu dei 9,5 de um total de 10, ou 95 de um total de 100, a critério dos senhores. Uma outra forma também de ter acesso a essas notas, que é bem interessante, é, se os senhores estiverem na sua sala, observem o menu à esquerda, que eu tenho lá o nome da minha sala, participantes, emblemas, competências e notas. Se eu clico naquele notas, os senhores estão vendo no centro da tela uma grande tabela. Cada coluna se refere a uma tarefa ou atividade que eu coloquei no Moodle e que eu vou fazer a avaliação. Ou seja, se outras atividades e tarefas eu estiver dando nota, elas vão aparecer aqui, com a nota de cada uma delas. E se existem arquivos de comentário, vão aparecer ali links e eu vou poder verificar. Como essa tela ela é muito grande, alguns alunos que sofreram notas estão um pouco mais abaixo, né, para título de exemplo. Então era isso, amigos. Vimos hoje como criar uma tarefa no ambiente Moodle, como o aluno posta essa tarefa para o professor e como o professor posteriormente pode enxergar essa tarefa e, na sequência, avaliá-la. Lembrando que a tarefa é uma ferramenta bastante útil no ambiente Moodle, no ambiente virtual, tendo em vista que é a forma pela qual eu tenho que os alunos encaminhem trabalhos para o professor. Bom trabalho e forte abraço a todos.